irmãos, graças a paz, amém. Estamos felizes de estar aqui nessa noite, para adorar o nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmos, Salmos 27, verso 1. Salmos 27, verso 1. Só o versículo 1 mesmo. Salmo 27, verso 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 27, versículo 1. É só um versículo mesmo. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: quem pode ficar de pé, pode ficar. Quem puder, pode ficar sentado. Salmo 27, versículo 1, diz assim, irmãos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem tem medo. Em algumas traduções falam a força, aqui fala fortaleza. Vou ler mais uma vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem tem medo. O Senhor é a força da minha vida, a quem tem medo. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos aqui nessa noite é um texto bem promissor. Versículo 1, principalmente. Nós sabemos, irmãos, que existem 150 salmos. Os salmos não foi só escrito por Davi. Muitas vezes nós lemos os salmos e temos que olhar, em cima tem um epígrafe que mostra quem foi que escreveu aqueles salmos. Nós sabemos que Davi escreveu muitos salmos, mas os salmos foram escritos por Davi, pelos filhos de Corá, ou Coré, por Asaf e também por salmistas anônimos. Nós sabemos que os salmos são canções. É por isso que o livro de Salmos não tem capítulo e nem versos, porque são canções. Os Salmos também nos retrata momentos de reflexões, de orações. Então, nós sabemos que o nome Salmo no hebraico quer dizer Terrilim. Salmos quer dizer Terrilim. Então, nós observamos uma coisa. Esse salmo que a gente leu aqui é um salmo de Davi. Davi, ele anela pela presença de Deus. Só que no capítulo 27, no versículo 1, veja que Davi vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está dizendo nas entrelinhas: Deus é a minha luz. Nós sabemos, irmãos, que o próprio Jesus falou que ele era o quê? Que ele era o quê? No livro de João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz que ele é a luz do mundo. Então, Davi está dizendo que Deus, ele é a minha luz. Lá em Salmo 119, versículo 120, Davi falou assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele fala que Deus, ele é a luz para clarear, para brilhar, para resplandecer no seu caminho. Mas veja que ele também fala que além de Deus ser a luz, Deus, ele é a minha salvação. A palavra salvação tem várias conotações. Fala de livramento. Davi está dizendo assim: Deus, ele é não só a minha luz, mas ele é aquele que me dá livramento. Davi está preocupado em mostrar o que Deus é para ele. Davi está preocupado em mostrar o que Deus é na vida dele. Deus, ele é luz, Deus, ele é livramento, Deus, ele é salvação. Mas também Davi, ele vai falar: se Deus é a luz, se Deus é aquele que é salvação, se Deus é aquele que é livramento, então
Ele está dizendo, do que eu vou ter medo? De que temerei? Amém. Se Deus é a luz da minha vida, se Deus é aquele que me salva, se Deus é aquele que está presente para me dar livramento, então do que eu vou ter medo? Só que Davi também vai falar uma coisa interessante aqui nesse salmo. Ele vai dizer que Deus, ele é a força da minha vida. Glória a Deus. Em algumas traduções fala fortaleza, em umas traduções fala força. Então, nas entrelinhas, Irã, nós entendemos que Davi está dizendo assim, que Deus, ele é aquele que me fortalece. Deus é aquele que é a fortaleza da minha vida. Para Deus ser a fortaleza da vida de Davi, é como quem Davi está dizendo assim, na hora que eu precisar de força, na hora que eu precisar de força na minha vida, na hora que eu estiver caído, na hora que eu estiver prostrado, na hora que eu estiver fraco na minha vida, Deus, ele vai ser a fortaleza da minha vida. Davi está dizendo assim nas entrelinhas, Deus, ele é o combustível da minha vida. Deus é aquele que, na hora que eu precisar, na hora que eu estiver fraco, caído, abatido, ele vai ser o combustível da minha vida. Ele vai me abastecer, ele vai trazer o combustível, renovo sobre a minha vida. Davi está dizendo nessa parte desse salmo que Deus, ele é o combustível da vida dele. Irmãos, nessa noite eu quero já abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Eu não sei como você entrou aqui na igreja nessa tarde, já início de noite. Eu não sei se você chegou aqui fraquinho, caído, prostrado, mas Deus está dizendo, eu sou o combustível da sua vida. Eu sou o combustível da sua vida. Você já viu, toda pessoa, irmãos, que dirige carro sabe que quando o carro está na reserva, automaticamente no painel acende uma lanterna indicando que o carro precisa ir abastecer. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde, já início de noite, dessa forma, já apitando, pisca-alerta, dizendo que você está precisando abastecer. Eu tenho uma coisa para te dizer, você chegou no lugar certo, na hora certa, porque Deus é o combustível da sua vida. A Bíblia diz, irmão, no livro de Êxodo, no capítulo 3, e no versículo 13 e 14, que quando Deus apareceu para Moisés na península, irmãos, do Sinai, lá no monte, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés estava com 80 anos de idade, apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Zédrio. Quando Moisés, irmãos, ele viu uma sarça, e a sarça não se consumia. Era comum no deserto você ver, irmãos, plantações pegar fogo, era comum. Só que a visão que Moisés está vendo é de uma sarça que não se consumia, não se acabava. Moisés vira para ver aquela visão, e quando ele se aproxima da voz da sarça, sai uma voz, da sarça sai uma voz, e Deus começa a falar com Moisés. E no versículo 13 e 14, quando Moisés pergunta a Deus assim, quando os filhos de Israel me perguntar qual é o teu nome, ou quem é que está enviando, Deus disse assim a Moisés, você dirá aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. A palavra eu sou na língua hebraica quer dizer Arié, Axé, Arié. Deus está dizendo, eu sou o que sou. A palavra Arié, Axé, Arié. Deus está dizendo assim a Moisés, eu vou ser aquilo que você precisa. Nessa tarde, nessa noite, Deus está dizendo que Ele vai ser aquilo que você precisa. Como assim, pastor? Se Deus é seu combustível,
combustível. Se Deus está dizendo que Ele é aquilo que Ele é, Ele está dizendo que Ele vai ser na sua frente aquilo que você precisar. Se você precisar nessa noite aqui de um milagre, Ele vai ser um milagre para a sua vida. Se você aqui nessa noite está precisando de uma cura, Ele vai ser a cura para a sua vida. Se você aqui nessa noite está precisando de uma resposta, Ele está dizendo: eu vou ser a resposta para a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite precisando de um levanta e anda, Ele está dizendo: eu vou te levantar e você vai sair daqui andando. Se você nessa noite aqui entrou aqui precisando, irmãos, de uma resposta para a sua vida, Ele está dizendo que Ele vai ser aquilo que você precisa. Se você está precisando de uma porta aberta, Ele vai ser essa porta aberta. Por quê, pastor? Lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Deus está dizendo nessa noite aqui que Ele vai ser a partir desta noite aquilo que você precisar. Você não entendeu? Eu vou repetir: aquilo que você precisar, Deus vai ser. Olhe para seu irmão e diga assim: meu irmão, Deus está dizendo que aquilo que você precisar, Ele vai ser nessa noite para a sua vida. Ele vai ser nessa noite para a sua vida. Então levanta a mão para o alto e glorifica Deus por isso, porque aquilo que você precisar, Ele vai ser. Aquilo que você necessitar, Ele vai ser. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Nas entrelinhas, Moisés, aquilo que você precisar, eu vou ser. Se você precisar de força, eu vou te dar força. Se você precisar de renovo, eu vou te dar renovo nessa noite. Irmãos, Davi disse: o Senhor é a fortaleza. Deus é aquele, irmãos, que nos fortalece em meio às lutas. Deus é aquele que nos dá força para resistir ao inimigo. O próprio Tiago falou em Tiago no capítulo 4: resistir ao diabo, não, submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá. Deus, irmãos, é aquele que se torna a nossa fortaleza. A Bíblia diz, irmãos, em João no capítulo 4, Jesus vai relatar a história daquela mulher samaritana. Ela se sente naquele poço. O poço se torna um divã. Jesus, irmãos, se torna aquilo que aquela mulher ela precisava, precisando do combustível na alma dela. Jesus chegou ali para ser daquela mulher aquilo que ela precisava. Ela saiu dali, irmãos, daquele poço como restaurada, transformada. Por quê? Porque Jesus naquele dia, Ele se tornou para aquela mulher aquilo que ela precisava. Ela estava precisando, irmãos, de um combustível, de uma renovação na alma dela. Nessa noite você entrou no lugar certo, porque Jesus está aqui para quê, pastor? Para ser o combustível da sua vida, para que você caminhe esse mês, irmãos, que entrou debaixo desta glória, debaixo desta presença. Deus, Ele é o nosso combustível. Glória a Deus. Em momentos da nossa vida que a gente precisa, irmãos, ser reabastecido. A gente se dá tanto que se esquece de se reabastecer. Esse salmo de Davi é um salmo de guerra. Davi, irmãos, se você for continuar a ler, ele está numa situação ali que nem se fosse uma guerra, mas ele está lutando e sabendo que Deus
vida dele. Aleluia. Que Deus, irmãos, é a fortaleza da vida dele. Que Deus não ia deixar Davi prostrado. Que Deus não ia deixar Davi, irmãos, prostrado. Mas Deus, ele ia fortalecer. Glória. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que Deus aparece a Ezequiel. Ele tem visões do trono, tem visões de querubins. E no capítulo 2, Deus diz assim a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. A glória derruba ele, porque a glória de Deus derruba para levantar. O diabo levanta para derrubar, mas Deus, a glória dele, irmãos, faz isso. Deus, ele derruba para levantar, colocar de pé. E Deus disse a Ezequiel: filho do homem, se ponha de pé, e eu falarei. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Olha para seu irmão, diga assim: meu irmão, você vai sair daqui hoje abastecido, porque Deus, ele é o seu combustível. Uma certa vez eu fui pregar na igreja. Eu já contei aqui, mas tem irmãos que não escutaram esse testemunho. Eu vou contar aqui rapidamente. Eu fui pregar na igreja lá em São Cristóvão, lá perto da ferrovia. Quem trabalha lá, que nosso irmão Leopina sabe, a ferrovia fica um pouco distante, né? E foi num lugar bem ermo. E quando eu cheguei nessa igreja, veja que Deus, irmãos, ele é aquele que é luz, salvação, livramento, ele é combustível também. E quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a pregar. Eu lembro, irmãos, que nesse dia o porteiro da igreja não foi para a igreja e o pastor ficou na porta da igreja. E ali eu comecei a pregar a palavra de Deus naquela noite. E eu lembro, irmãos, que eu vim de cá. Quem tá aí agora sentado não consegue ver o que está acontecendo lá no fundo ou atrás de você, mas quem está na frente aqui, ele tem a visão de tudo que está acontecendo. E eu lembro, irmãos, que naquela noite, eu pregando ali a palavra de Deus, eu lembro que o pastor sentado, e cada versículo que eu ia dizendo da Bíblia, ele ia folheando, ia olhando e marcando aquilo que eu ia falando. Eu lembro, irmãos, que o homem chegou na porta da igreja. A igreja tinha 3 degraus, um homem montado em um cavalo. Eu de cá vi aquela cena, o pastor sentado, a metade do cavalo dentro e a outra metade fora da igreja. E tudo, irmãos, que eu falava, o pastor estava acompanhando, mas o pastor parou, e eu de cá pude perceber o pastor dialogando, irmãos, com aquele homem. Eu vi o pastor, irmãos, parar e levantar a cabeça e começar a conversar com aquele homem ali. E ali aquela visão me assustou, mas eu não parei de pregar, continuei pregando. E de repente eu vi o homem dar meia volta e ir embora montado naquele cavalo. Quando eu acabei de pregar, eu passei a palavra para o pastor. O pastor perguntou: quem foi que viu o que aconteceu nesse instante aqui? Poucas pessoas viram. Aqueles que foram no banheiro tiveram a percepção de ver, e eu que estava pregando, eu vi também. Eu lembro que o pastor reproduziu a conversa daquele homem com o próprio pastor. O homem chegou, irmãos, naquele cavalo montado na igreja e falou assim: pastor, eu vim aqui acabar com esse culto. O pastor perguntou: por que você veio aqui acabar com o culto? Eu vim acabar porque a voz daquele homem ali na frente está impedindo os guias descer do meu terreiro, que é ali na esquina, mas eu já estou indo embora. O pastor perguntou: por quê? Porque eu estou vendo ao redor dele um monte de homem de branco, e eu vejo uma bola de fogo que sai da boca dele, vai e volta, da porta, vai e volta. Eu vou embora. Eu quero dizer nessa noite com esse testemunho que Satanás, irmãos, ele veio por um caminho contra a sua vida, mas você está indo embora hoje. Por quê? Porque Deus, ele é o seu combustível. Nessa noite aqui, Deus, ele veio como trator esteira para abrir o caminho para você passar. Não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter demônio, não vai ter ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na sua vida, impedir na sua casa. Por quê, pastor? Porque Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação, e Deus é a fortaleza, Deus é o combustível da sua vida. Então, pelo amor de Deus, para alegrar o coração desse pregador, levanta
pensando em desistir de tudo e de todos. Mas Deus chega nessa noite aqui, lhe trouxe até aqui para dizer assim: não pare, não desista, Não pare. Aí a sua pergunta é: por que, Deus? Deus está dizendo: porque eu te fortaleço, porque eu te sustento, porque eu te dou força. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 17, capítulo 17 e 18, que Elias, irmãos, ele venceu mais de 850 profetas. Quando chega no capítulo 18, Irã, Elias, ele está deprimido, está triste, pedindo a morte. Jezabel mandou uma mensagem: amanhã, essa mesma hora você vai morrer. Ele chega no deserto e diz: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida, Deus. Deus providencia um pé de zimbro. Zimbro, ele só cresce, Irã, no deserto. Se você não sabia, quem cultiva a planta de forma medicinal, o zimbro, a árvore, o pé, as folhas, tem a capacidade de cura. Elias ficou debaixo do pé de zimbro. O pé de zimbro é pequeno, ele fica embaixo, acopado, como se fosse um feto, debaixo daquele pé de zimbro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus envia um anjo para dele lá. O anjo prepara, irmãos, prepara o pão, prepara a água, preparou até o fornozinho do deserto. Porque eu digo uma coisa aqui aos irmãos: independente dos desertos da nossa vida, Deus, ou das nossas crises existenciais, que tem momentos que a gente faz igual a Elias, estamos precisando ser abastecidos. A Bíblia diz que o anjo, ele prepara a mesa, prepara tudo, prepara o pão e toca Elias. Elias levanta, come e dorme. O anjo prepara de novo, Elias acorda ele, come e dorme. Da terceira vez, Deus diz assim: Elias, se levante, coma e beba, porque longo é o teu caminho. O que é que Deus está dizendo aqui nessa noite aqui? Você vai comer, você vai beber, porque você não vai parar aqui. A sua caminhada é longa. O que Deus tem para a sua história, para a sua vida é longo. Pastor, não vai para o posto, ele não vai morrer de depressão alta não. Porque Deus está dizendo: você vai comer, vai beber, porque a tua caminhada é longa. Está com 73, ainda falta mais 23 anos pela frente de caminhada. A tua caminhada é longa. Diga para seu irmão: a sua caminhada é longa. Você não vai parar por aqui não. Ainda falta 27 anos para frente, até ser, é centenária. Elias pensou que ia morrer naquele deserto. A alma de Elias entrou em colapso. Glória a Deus. Mas Deus chegou ali para cuidar do profeta dele, do servo dele. Glória, aleluia. Aleluia. Deus te trouxe aqui porque Ele cuida de você. Glória a Deus. Diga para seu irmão: Deus, Ele cuida de você. Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. Amém. Você vai sair daqui hoje olhando para as circunstâncias que querem parar, você vai dizer: Deus me disse hoje que Ele é a força da minha vida, não vou parar. Você vai sair daqui hoje declarando essa palavra: Deus é a força da minha vida, eu não vou parar. Deus é o combustível da minha vida, eu não vou parar, não vou desistir. Por quê? Porque Deus é o meu combustível. Amém. Glória, aleluia.
sua atenção que quanto mais você pensa em desistir, daqui a pouco você está lutando de novo, fazendo tudo de novo. Por quê? É Deus nas entrelinhas lhe dando força. Lhe abastecendo. Lhe dando força, sendo o seu combustível. Ana Maria, amém. Irmã Lúcia aqui. Amém. Eu quero, irmã. Então posso aí, irmã Lúcia. Amém. Glória a Deus. Então, nesta noite, deixa essa palavra no seu coração. Deus, Ele é o seu combustível. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, nessa noite. E demos graças, Senhor, por este culto. Eu sempre digo que cada culto, Senhor, é preparação para o culto eterno da eternidade. E a tua igreja, Senhor, está se preparando para este grande culto. E, meu Pai, celebração lá no céu. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que esteja presente aqui. Ora, meu Pai, que o Senhor possa destacar cada família, cada familiar, a vida, meu Pai, de cada pessoa, da família dos meus irmãos. Que o Senhor possa visitar, fazendo cura, dando, meu Pai, libertação, restauração e salvação para a glória do teu nome. Ó Deus, nos dá uma semana abençoada, debaixo da tua bênção, da tua proteção, no poder que há no nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso combustível. Amém. Glória a Deus. Te peço, Pai, a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Os mesmos anjos que nos trouxe, que nos conduza em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Por tudo isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. A igreja diz: Amém.